Será que educação e saúde sempre são os maiores problemas? É o que aparece nas pesquisas. Mas será que isso são os maiores problemas das cidades grandes, sobretudo, de todo mundo, num espectro mais amplo? Você acredita nisso? Toda vez que nós temos eleição, e sobretudo nas eleições municipais, os jornais, os institutos de pesquisa fazem o levantamento, quais são os maiores problemas da cidade, quais são os maiores problemas, e sempre dá educação e saúde em primeiro lugar. São grandes problemas, são principalmente grandes problemas porque eles atingem a nossa desigualdade, atingem sobretudo as pessoas mais pobres, que são a maioria, e que pelo menos 50% da cidade vai ter esse problema. Mas existe aí uma mentira em termos de política pública ou abordagem que não é totalmente verdadeira. Os maiores problemas numa cidade como São Paulo e também as cidades grandes, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte, as grandes cidades do Brasil, Recife, Salvador, os maiores problemas são mobilidade e segurança. Veja, por exemplo, um fato interessante. Salvador, a Bahia. Qual é o grande lema da Bahia? Sorria, você está na Bahia. É o estado mais violento do Brasil, é o estado onde a polícia mais mata. E é uma polícia negra que mata negros. Contraria tudo o que o politicamente correto fala, porque parece que um lado só é ruim, o outro lado é bom. São Paulo também tem uma letalidade muito grande, mas a Bahia tem mais. As pessoas têm medo, as pessoas hoje têm medo. Quando você é convidado para ir no lugar, a primeira preocupação é saber onde estacionar no carro. Até porque muitas vezes você não tem lugar e você tem zona azul, não sei o que lá, e você vai parar longe. E se for à noite, você fica com muito medo. Até porque todo dia você vai na televisão e vê as pessoas serem assaltadas assim de uma maneira simples, assim, à luz do dia, começo da noite, não tem mais aquilo que o ladrão ataca de madrugada. E não é só isso, você tem medo quando você para o carro no semáforo nas cidades grandes, porque você pode ser assaltado, pode ter um arrastão. Você tem medo quando vai à praia, porque pode ter o arrastão. Você tem medo quando você transita a pé. Diferentemente do que as pessoas pensam do passado, houve uma mudança muito grande. Por exemplo, São Paulo, 33% das viagens são feitas a pé. Todo dia são quase mais de 14 milhões de viagens. As pessoas saindo de casa para ir para o trabalho, para a educação, para a saúde e tal. 33% é feito a pé, 33% é por transporte público e 33% por individual. Mudou bastante, já foi 50% transporte individual. Aquelas pessoas que puderam, elas colocaram escritórios perto de casa. E também, hoje, a facilidade de você poder trabalhar de casa, poder trabalhar remoto, melhorou muito a questão. Então, essas pessoas acabam fazendo viagens para quê? Para fazer compra, para ir no supermercado, que é perto de casa. Essas pessoas estão com medo. O sujeito do carro está com medo para parar no semáforo, como eu falei. E o sujeito do ônibus hoje tem medo, porque tem assalto no ônibus, às vezes já mataram o motorista de ônibus, é um negócio impressionante. Este é um grande problema, porque a segurança na pirâmide de Maslow é a primeira coisa. A primeira coisa que você faz, você quer sobreviver. Então, o primeiro foco da sua preocupação, o que é? Segurança. Se eu vou conseguir sair e fazer as coisas que eu preciso para sobreviver, e vou ter uma integridade física. O segundo é a mobilidade, exatamente, porque para você poder realizar as coisas, seja ir ao trabalho, seja buscar a saúde, ir no posto de saúde, ir no hospital, seja educação, estudar, etc. e tal, você precisa se locomover. Isto afeta todo mundo, assim como a segurança. Não afeta só um grupo de pessoas, levando a um exagero, mas é verdade, até o cidadão que anda de helicóptero, uma minoria, da casa dele para ele chegar no heliporto, ele tem problema de mobilidade. Progresso gera o quê? Fluxo de veículos, porque o progresso precisa do transporte de bens, serviços. O progresso gera isso. O progresso não é feito com esse pensamento. Isso chama crescimento desordenado.
que é o que nós tivemos, e que é comum desde os portugueses. Os espanhóis eram cidades muito mais organizadas que a nossa. Não quer dizer que eles não tenham problema, mas eles têm menos do que a gente. Cidades que têm um processo de malha organizado, horizontal e vertical, tem uma praça lá central e depois foi criando outras centralidades. O nosso vai indo com uma ocupação geralmente ilegal, mas ilegal também, não é só porque as pessoas são ruins, ilegal porque as pessoas não têm, elas querem morar para trabalhar no lugar. Então o progresso das cidades traz isso. Na verdade, a mobilidade e a segurança são os grandes problemas das grandes cidades, começando por São Paulo. E qual é o problema de você, de uma certa forma, mascarar, dizendo com educação e saúde, para você parecer politicamente correto e preocupado com os pobres? Muitas vezes as pessoas se preocupam só no discurso, depois na prática não. O que acontece é que você não discute esses problemas. Por exemplo, nessa recente eleição municipal, esse assunto foi pouco discutido, e eu posso dizer que em São Paulo, onde eu moro, onde eu vivo, ele foi muito pouco discutido para as soluções que nós precisamos, que são soluções grandes. Foi discutida a questão do pedágio urbano, que já foi uma ideia? Não, que Nova York implantou agora. Não quer dizer que Nova York implantou, São Paulo deve implantar, mas tem que discutir. Porque sempre, qualquer medida que você tomar, beneficia uns e prejudica outros. E esse conflito da sociedade que tem que ser organizado, e ele só pode ser organizado pelo Estado, não é iniciativa privada, porque a iniciativa privada cada um vai lutar pelo seu. Então, esse processo não foi discutido, nem mobilidade, nem segurança. Então, quando aparecia, a situação você dizia, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas foi o suficiente? Tirou o medo das pessoas? Não. A mobilidade, eu fiz isso, por exemplo, que é um bom exemplo. Toda vez que falava das motos, que são um grande problema em São Paulo, um grande problema no trânsito, horrível, e que eu acho que também já atinge as cidades da grande São Paulo, falar qual era a defesa? A faixa azul. Nós fizemos uma faixa azul, na faixa azul não sei o que, na faixa azul não teve tal, coisa. Só que a faixa azul é 1% do percentual de vias da cidade. 99% das vias da cidade não tem faixa azul. Então a faixa azul não é uma solução. Caso para determinadas avenidas, para determinados lugares. Deve ser feito? Deve ser feito. Mas você não pode apontar isso, como não houve discussão, tanto da situação como da parte da oposição. A oposição não soube focar e tirar isso da situação. A faixa azul é um instrumento, mas ele não é um instrumento que vai resolver a questão, o problema com as motos, que é o que nós estamos vendo agora com a questão do Uber de moto, aí o mototáxi e tal. Por que surge a necessidade do mototáxi? Porque o transporte está ruim, a mobilidade está ruim e o transporte por moto é mais rápido. Mas esse é outro exemplo da eleição municipal. Por que falaram? Olha, quando se falou nesse negócio de trânsito, mobilidade, sempre se procurou uma solução pontual que resolveu um probleminha e não o todo. Na verdade, a mobilidade piorou e o pessoal falava assim, diminuiu o número na faixa azul de moto. E hoje nós estamos vendo o quê? Aumentou o número de mortes por acidente com moto. E o governo que argumentou que isso tinha diminuído usando só o argumento da faixa azul é o mesmo governo que está agora usando o argumento de que tem muito acidente de moto, que ele não reconheceu na eleição, agora para vetar o mototáxi. E que é verdade. Então, as coisas são conflitantes. A moto ajuda a deslocar mais rapidamente, mas a moto tem mais vulnerabilidade da pessoa. Não são só os mortos. E aumentou também o pessoal que se machuca e fica um tempo fora de serviço, porque está se recuperando, quebrou uma perna, etc e tal, tem que fazer fisioterapia e tudo. Então, essas mentiras não são boas. Mobilidade e segurança têm que ser melhor discutidas. Participe, discuta e não deixe que o politicamente correto, aquilo que é bonito, acabe escondendo e obnubilando aquilo que é a realidade. Você gostou desse vídeo? Esse vídeo mostrando que muitas vezes nós mesmos às vezes agimos de uma maneira contra nós, com uma certa hipocrisia, discutindo ou alimentando certas coisas que não são a nossa realidade. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, participe. Isso é Brasil.